posso chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. A morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Crianças, vamos orar para a gente dar início à nossa aula muito especial, ao nosso culto. Vamos fechar os olhos, abaixar as cabeças. Senhor Jesus, obrigada pela tua palavra, que é santa, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós e tem nos protegido. Abre os nossos corações, Senhor, para que possamos ouvir de Ti nesta noite. É no Teu nome, Senhor, que pedimos. Amém. Crianças, o nosso versículo ele está lá no livro dos Salmos, no Salmo 103, versículo 3, a parte A do versículo. Mas vamos ler primeiro na Bíblia o versículo todo, tá bom? Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Salmos 103, verso 3. Vamos lá? É fácil. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Ele quem? Deus, o Senhor. Perdoa todas as tuas iniquidades, tudo aquilo que eu faço de ruim, todos os meus erros, tudo aquilo que eu penso de errado, que eu sinto de errado, que eu falo de errado, mediante o arrependimento, Ele perdoa. Uma coisa? Duas? Não, Ele perdoa todas as tuas iniquidades. Crianças, nós somos seres humanos, nós somos falhos e nós buscamos todos os dias tentar melhorar. Então, que a gente possa olhar para o céu, que a gente possa olhar para dentro de nós, que nós possamos olhar para a Bíblia, crianças. A Bíblia é o nosso manual de vida, que nós possamos nos apaixonar pela palavra de Deus e que nós possamos buscar aqui todas as maneiras de buscar ao Senhor, de nos arrepender, porque nós sabemos que Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Salmos 103, 3, parte A.
Oi, crianças! Nós vamos aprender o significado da palavra Páscoa, tá bom? Páscoa, crianças, quer dizer passagem. A Páscoa, ela foi instituída bem lá no Antigo Testamento, na época de Moisés. Moisés, ele tinha saído do Egito e ele foi para as terras de Midian. Moisés, ele era um homem que ele era humilde e ele gostaria de servir ao Senhor. Ele tinha isso dentro dele, ele era uma boa pessoa. E o Senhor o observou. Certa vez, Deus, o Senhor, falou com Moisés através de uma fogueira na árvore. A Bíblia chama de sarça ardente. Moisés então retorna ao Egito, obedecendo ao Senhor, e lá ele foi instruído por Deus para falar com o faraó, explicar para o faraó que Deus queria que o seu povo saísse do Egito e fosse prestar culto a Deus. O faraó não quis ouvir não, crianças. O coração dele era duro, homem difícil. Aí, o que aconteceu? Deus, lá no capítulo 12 de Êxodo, crianças, lá no Antigo Testamento, ele pede para Moisés instituir a Páscoa. Mas antes um pouquinho disso, ele foi falar com o faraó. Aí ele falou para Moisés, dize a ele o seguinte: eu, o Senhor, mando dizer, à meia-noite o anjo do Senhor passará pela terra do Egito e matará todos os primogênitos da terra. Crianças, essa foi a 10ª praga do Egito. O faraó, ele já tinha desobedecido à vontade do Senhor 9 vezes. Então, dessa vez, o Senhor falou que se não obedecesse, não fizesse o que ele havia mandado, ele ia matar todos os primogênitos, exceto os hebreus, que fizessem a vontade dele. Deus, ele mostrava aos egípcios que existia diferença entre os egípcios e os hebreus, porque os egípcios, eles eram idólatras, maldosos. Eles não adoravam ao Senhor Deus de Israel, o nosso Deus. Eles não adoravam, crianças. Eles acreditavam em estátuas, em muitas estátuas, em muitos ídolos. Então, o Senhor falou para Moisés, agora Moisés, você vai lá e você diz para o meu povo, o povo de Israel, que eu quero que seja feito dessa forma. Vocês vão pegar um cordeiro do tamanho que seja adequado para a sua família comer. Vão lá, pega o cordeiro, mata o cordeiro. Com o sangue do cordeiro, vocês vão pintar as portas das suas casas. Vão lá pegar umas folhinhas, molhar as folhinhas como se fosse um pincel, porque na época não tinha pincel, né, crianças? Então eles molhavam ali e pintavam a porta, os umbrais da porta e os batentes da porta com sangue. Aquilo ia ficar marcado, o sangue não ia sair da porta. Então, Deus, quando mandasse o anjo ia passar na porta, ia ver que aquela porta estava marcada, fechada, todos lá dentro, e ele não ia fazer mal nenhum para aquelas pessoas, porque são o povo de Deus. As pessoas que são de Deus, elas obedecem às ordens do Senhor. Então, eles estavam guardados. Aí, com aquele cordeiro, crianças, eles iam fazer o quê? Preparar uma ceia. Então, Deus falou assim, se você tiver poucas pessoas na sua casa, então você convida os seus vizinhos para cear com você. Então, o cordeiro assado, assim, crianças, ó. A carne assada do cordeiro,
os pães sem fermento, porque Deus tinha falado que eles tinham que comer o pão sem fermento, porque tinha que ser rápido. E também Deus mandou que preparasse ervas amargas. Ai, tia, mas por que ervas amargas? Porque, crianças, Deus queria que eles se lembrassem do sofrimento deles na terra do Egito e que aquele sofrimento estava acabando. Crianças, os hebreus que obedeceram ao Senhor, e eu creio que egípcios também que se converteram ao Senhor, que passaram a adorar e obedecer ao nosso Deus, que estiveram com os hebreus dentro de casa, fazendo o que o Senhor mandava, com eles não aconteceu nada, crianças. Deus, Ele é um Deus que cuida, Deus é um Deus que protege, Deus é um Deus que gosta de obediência. Mais uma vez, crianças, a obediência, algo muito importante para Deus. Então, crianças, essa foi a primeira Páscoa, que foi instituída lá no Antigo Testamento. E hoje nós celebramos a Páscoa também. E daqui a pouquinho a gente fala sobre a Páscoa de Jesus. Crianças, vocês lembram semana passada, a aula da tia Jana? Jesus, ele entra em Jerusalém, a entrada triunfal de Jesus, né? Que as pessoas o receberam com alegria. Então hoje nós vamos dar continuidade à história. A nossa história, ela começa lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. E ela vai do verso 1 até o verso 23. Crianças, quando Jesus ele retorna a Jerusalém, os sacerdotes querem de todo jeito montar uma armadilha para Jesus. Eles não se conformam que Jesus era um homem que ele atraía tantas pessoas, que ele curava pessoas, que ele era tão bom e que nele havia o Espírito do Senhor, porque ele é filho de Deus, ele é o próprio Deus. Crianças, lá em Lucas 22, no versículo 3, diz assim, Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes. Judas, crianças, era quem? Um dos discípulos de Jesus. Judas andou com Jesus por 3 anos. Judas, ele viu muitos milagres, muitas curas. Ele ouviu de Jesus tudo que Jesus ensinou e pregou. Mas o seu coração, crianças, ele estava sujo. O coração de Judas deu lugar para que Satanás entrasse. E Judas, ele foi falar com os sacerdotes. Judas foi tramar contra Jesus. Foi fazer um pacto com aqueles homens. Judas se propôs a trair o Mestre, a trair o Senhor. Por quê? Porque ele gostava muito de dinheiro. A palavra de Deus diz, crianças, que Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Aqui dentro a tia colocou 30 moedas. Olha, é quase nada, crianças. E Judas traiu Jesus por essas 30 moedas. Judas estava com o seu coração sujo e ele só conseguia pensar nele. Ele só queria tirar vantagem de tudo que ele podia, crianças. E ele não se importou de trair o Senhor Jesus. Mas nós precisamos lembrar que tudo isso aconteceu para que as promessas de Deus feitas lá no Antigo Testamento, para que essas promessas fossem cumpridas. Então não esqueçam, Judas
traiu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. Crianças, estava se aproximando a comemoração da Páscoa. Então Jesus, ele chamou Pedro e João. E ele disse para eles assim: vão até a cidade e sigam um homem com um cântaro na mão. Vocês vão segui-lo até a casa onde ele entrar. E lá vocês vão perguntar para o dono da casa onde será que nós iremos preparar a ceia para o Senhor Jesus. E assim fizeram Pedro e João, crianças. Lá foram eles para a cidade, atrás de um homem com um cântaro na mão. Tia, por que eles tinham que seguir o homem do cântaro? Crianças, naquela época, naquela localidade, era difícil ter água. As pessoas tinham que ir longe, distante. Não eram todas as pessoas que conseguiam ter um poço de água próximo das suas casas. Geralmente as pessoas andavam muito para conseguir água. Andavam debaixo de sol quente, porque durante o dia fazia muito calor. E também, crianças, esse trabalho de buscar água no poço, ele não era feito por homens. Esse trabalho era feito por mulheres. As mulheres que iam nos poços, andavam e buscavam água para suas casas, para poder tomar água, para poder lavar algum utensílio da cozinha. Era trabalho delas. E Jesus manda que eles procurem o homem com cântaro. Interessante, né, crianças? Mas por quê? Por que será que Jesus mandou procurar um homem? Crianças, Jesus, ele está à procura de pessoas diferentes, de homens e mulheres diferentes, de crianças e adolescentes diferentes, de pessoas que não estejam fazendo a vontade deste mundo, que não estejam seguindo conforme os costumes e os modismos deste mundo. Jesus procura pessoas especiais, diferentes, pessoas que se destacam, não por orgulho, mas pessoas que alcançam o coração do Senhor. Nós temos vários exemplos na Bíblia de homens e de mulheres que alcançaram o coração do Senhor. A Bíblia diz que Jó foi muito fiel e temente a Deus. Jó era diferente. Noé, ele foi muito obediente. Ele era diferente. Abraão deixou tudo. E a Bíblia fala que Abraão era amigo de Deus. Abraão era diferente. O apóstolo Paulo, crianças, o apóstolo Paulo, ele sofreu, ele padeceu por amor ao Evangelho, por amor a Jesus. Paulo era um homem diferente. E assim, crianças, tantos outros homens fortes, valorosos, que serviram ao Senhor. E o Senhor os viu porque Ele conhece o nosso coração. Então, crianças, sigam o homem do cântaro. Sigam o homem, a mulher que é diferente. Crianças, depois que os discípulos viram este homem, seguiram até a casa onde ele entrou e perguntaram para o dono da casa onde seria o lugar onde eles estariam para servir a ceia para Jesus. E aquele homem os levou a um cômodo bem grande, bem arejado, iluminado e todo arrumado já. Estava mobiliado, estava praticamente pronto. O Senhor Jesus mandou que eles fossem. Eles foram e eles encontraram tudo
da maneira que o Senhor Jesus pediu. Crianças, assim como Jesus havia dito, a ceia, o lugar da ceia foi preparado. Estavam Jesus e os seus discípulos naquele lugar. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os seus apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Jesus sabia que ele iria sofrer. Jesus sabia que tudo iria se cumprir, porque era a vontade do Pai. Pois vos digo que nunca mais a comerei, nunca mais comerei desta Páscoa, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, deu graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Esta foi a Páscoa de Jesus com seus discípulos. Ali, crianças, naquele tempo, naqueles momentos que eles viveram ali, Jesus falou para os seus discípulos de coisas que estavam próximas de acontecer, de ensinamentos. Jesus estava preparando os seus discípulos para o que estava por vir. E Jesus ainda disse que havia um dos discípulos que estava colocando a mão no mesmo prato que ele, que havia de o trair. Crianças, Jesus sabia que havia um traidor entre eles. Jesus sabia desde o início que Judas o trairia. E aí, crianças, os discípulos, olhando uns para os outros, eles indagavam: quem será? Será que sou eu? Será que é você? Será que é o outro? Quem será que irá trair o mestre? Judas ainda estava no meio deles. Judas sabia que o mestre Jesus, falava a respeito dele. E assim, crianças, se deu início à ceia do Senhor, a ceia de Jesus com os seus discípulos, com aqueles que o seguiram durante 3 anos, que o ajudaram, que fizeram parte de todas as maravilhas que Jesus havia feito naquele tempo. E eles estavam ali com Jesus. Então, Jesus disse que ele não tomaria mais a ceia até que se cumprisse o reino de Deus. Crianças, esta é a caixa do pecado. Vamos imaginar que seja o nosso coração. Lembra que a tia falou na história que o coração de Judas estava sujo? Então, quando o nosso coração está sujo, ele fica assim, todo machucado, todo remendado. E o que faz o nosso coração ficar assim, crianças? O pecado, não é? E o que é pecado, crianças? Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus.
tudo aquilo que entristece o coração de Deus. Então, quando eu minto, quando eu engano, quando eu falo mentira, quando eu desobedeço, ai, crianças, o coração do Pai fica muito triste. Deus não gosta do pecado. Sabe por quê, crianças? Porque Deus, Ele é santo, Ele é puro e Ele é justo. E vocês sabem o que acontece, crianças, quando o nosso coração está todo sujo, todo manchado pelo pecado? Sabem o que acontece? Vamos ver? Olha, o pecado nos afasta de Deus. Crianças, isso é muito sério, crianças. O pecado, ele nos distancia, ele nos afasta de Deus. E nós precisamos ser vigilantes. Nós precisamos lembrar que o Senhor é santo, justo e reto e puro. Santo, justo e puro. Por isso, Ele não aceita o pecado. Crianças, que essa história fique guardada no coração e na mente de vocês. Que vocês possam se lembrar de tudo que a gente falou. Que vocês tenham uma semana muito abençoada, muito feliz e que Deus abençoe a vida de todos vocês. Um beijo. Tchau!